Está aqui no Vila Florida para mais uma entrevista. A TV CPB está aqui no Vila Florida para uma entrevista com o deputado estadual Carlos Brasileiro. E a TV CPB está aqui no Vila Florida para fazer uma entrevista com o deputado estadual Carlos Brasileiro. A TV CPB está aqui no Vila Florida para fazer uma entrevista com o deputado Carlos Brasileiro. Está errado. Olá, esse é o ACIASB Entrevista, um programa da TV ACIASB, a TV da Associação Comercial e Industrial Agrícola do Senhor do Bonfim, onde estamos fazendo entrevista com empresários, lideranças políticas e lideranças de vários setores, sempre levando nosso associado ao debate, a discutir sobre assuntos do nosso interesse e, consequentemente, do interesse de toda a população. Hoje estamos aqui com o deputado Carlos Brasileiro, na verdade mais um bate-papo de que é uma entrevista, com a presença do empresário Valdir Júnior, com a presença do Dr. Gabriel, onde vão também fazer perguntas ao deputado do assunto do interesse de toda a população. Dá para cortar aí, né? Agora por dia. Deputado, seca, um assunto do momento e que nos levou a perceber a importância da pecuária e da agricultura em nossa região, na economia de nossa região. O que o deputado tem buscado junto ao governo, para tentar... O que o deputado tem tentado junto ao governo, buscar em ações para amenizar o sofrimento do sertanejo bonfinense? Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar você, Bó, ao Júnior, ao Gabriel, toda a equipe aí, Câmara e jornalistas, ao Kleber, por essa iniciativa. Eu acho que a Associação Comercial é uma entidade muito importante na vida do povo bonfinense. Ela tem importância não só na questão do fortalecimento do comércio, mas também na geração de emprego e renda da nossa cidade, já que Bonfim, há muito que o comércio tem sido o puxador desse desenvolvimento. Depois da prefeitura, é o espaço que mais gera emprego e renda. Então, fico feliz de estar aqui, espero contribuir com essa entrevista. Eu diria que as nossas ações de ajuda com relação à seca começaram quando a gente iniciou a nossa gestão como secretário de combate à pobreza, porque lá tem dois programas que vão muito nessa direção. Um é de construção de cisternas de consumo humano para se construir nessas residências rurais bastante isoladas ou distantes da possibilidade real de em poucos dias você ter água encanada. E também a cisterna de produção, que além de você guardar água da chuva, de enxurrada, você serve para produzir alimentos, não só para a família, mas também para que ele possa vender nas feiras livres, nos mercados, especialmente até porque são produtos não orgânicos, com a criação não orgânica. Então, essa é uma ação muito forte da Secretaria de Combate à Pobreza e que a gente saiu de um orçamento, para você ter uma ideia, nessas duas linhas, em torno de 35 milhões e hoje nós estamos num orçamento de quase 200 milhões para a construção de cisternas de consumo e de produção. Com relação à Cordec, que participa da Secretaria de Pobreza, que é da Defesa Civil, a gente resgatou do Estado, que há 3 anos estava parado, a construção de barragem de pequenos barreiros, que é uma coisa que tem que ser fortalecido. E eu espero que com esse momento crítico que a gente está vivendo, o nosso governador Jacques Wagner, já foi provocado por nós quando secretário e agora como deputado, ele possa fortalecer esse programa de construção de aguadas, porque certamente o homem do campo ele vai ter um espaço de guardar água e pode viver até 1 ano com essa água, pelo menos servindo aos seus animais, para que essa sedentação animal não seja corrido o risco de hoje, a gente está perdendo quase 60% do nosso rebanho. Então, em termos de paliativo, no momento da crise, a gente conseguiu fazer convênios com as prefeituras da região, especialmente com Bonfim até o ex-prefeito Paulo Batista Machado. Com o doutor Corrêa agora já houve uma proposta para carros-pipas, além do convênio com o Exército, tem um convênio com o governo do Estado. E em termos de resolver a coisa com mais precisão, foi a retomada da obra do Ponto Novo, que ficaram por 10 meses parada. Eu acho que foi um prejuízo para a nossa cidade e para o governo do Estado. Teve problemas burocráticos, mas eu acredito que deveria ter tomado essa decisão de inexigibilidade e de urgência com mais rapidez, que a lei permite isso. E os argumentos para essa obra voltar sem precisar de uma outra licitação, nós tínhamos de sobra, porque estávamos aí na iminência de ter colapso, não só em Bonfim, mas nas cidades vizinhas. Felizmente o Wagner tomou essa decisão, está retomando,
né? Segundo o empresário Nando Pellegrino, acreditamos que no dia 20 a água esteja chegando na nossa estação de tratamento, da Embasa, para que a gente possa ter mais tranquilidade. Então, acho que as medidas são essas. E para o futuro tem, né, duas grandes obras que a gente espera conversar lá adiante, que eu acho que essa é um planejamento de futuro. Porque nada da vida da gente pode pensar para 2, 3 ou 4 anos, né? Se você quer desenvolver uma sociedade, você tem que pensar para 10, 20, 30 anos. Do contrário, você vai fazendo as mesmas coisas de sempre, o dia a dia, que é importante manter o dia a dia, mas você tem que planejar para o futuro para que outras gerações não precise passar o momento que a gente está vivendo, tá? Já que a ideia e o objetivo do poder público é esse, é dar tranquilidade aos munícipes, não só de agora, mas planejando o futuro que virá. Estamos aqui com o empresário, né, bonfinense, e hoje também com várias empresas fora da nossa cidade, Juazeiro, Petrolina, o empresário Valdir Júnior, que também vai fazer uma pergunta aqui ao deputado Carlos Brasileiro. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Associação Comercial, ao presidente Anfilófio, pela iniciativa e pelo bom trabalho que vem executando na classe comercial. Carlos Brasileiro, ontem eu estava pesquisando sobre a transposição do Rio São Francisco, uma coisa que a gente sempre vem buscando trazer aqui para cima do Bonfim, é um sonho dos bonfinenses, e algumas vezes já vi até o senhor mesmo comentando. Eu pesquisei em 1847, através do engenheiro cearense Marcos Macedo, já apresentou o primeiro projeto ao imperador D. Pedro II. Então, a transposição já é um assunto antigo. E em 1983, na atual gestão do ministro Mário Andresa, foi onde ressuscitou todo esse projeto e esse sonho, principalmente do nordestino, para estar levando a água do São Francisco para as cidades mais carentes que necessitavam de água. O que é que o senhor acha, e pela demora, pela democracia, o que é que o senhor acredita que se passa tanto tempo e a gente ainda vem passando dificuldade, tendo o Rio São Francisco, tendo capacidade técnica, que alguns engenheiros já mostraram, para estar fazendo essa transposição e levando água para as pessoas mais carentes? Bom, o que eu queria dizer, a sua própria pergunta já responde em parte, Júnior. O nosso Brasil ele não foi preparado, né, por décadas passadas para se projetar para um futuro que hoje está mostrando ser mais próximo do que a gente imaginava. Então, nós temos problemas sérios de infraestrutura do nosso país porque a gente não se planejou no passado. Então, você vê hoje que nós temos uma produção recorde, né, no extremo sul do país ou então no oeste do país, e a gente está passando 20 a 30 dias para poder transportar esses grãos produzidos. Então, tudo isso é um prejuízo para o país, você acaba exportando em menor quantidade, com mais lentidão, outros países começam a ter outras fronteiras que chegam o produto mais rápido, enfim. Eu estou colocando isso porque a questão da água, é uma coisa tão importante, você fez um histórico tão preciso, quer dizer, em 1847 já se imaginava de que o volume de água do São Francisco era suficiente para poder trazer desenvolvimento para determinada região, principalmente do Nordeste, que sempre viveu com a questão da seca. A questão da seca, ela é secular, ela é milenar, ela não nasceu agora e nem vai terminar agora. É uma questão climática, onde envolve, inclusive, para que não se avantaje mais ou se tenha mais intensidade nela, que nós, homens de público e cidadão, tenhamos a consciência de preservar os meios ambientes, de preservar as bacias, para que a gente não possa correr esse risco que está correndo agora. Então, é um conjunto de ações que poderiam ter sido tomadas e não foram. Trazer para a Cidade do Bonfim é um sonho mesmo, eu acho que de todos os bonfinenses, de pessoas da região. Eu estava lembrando, e essas pessoas nós temos que realmente valorizar, porque foi iniciativa nossa, de toda a sociedade bonfinense, que acabou recebendo o apoio da sociedade regional. Em 94, a gente foi para cima dos governantes, porque ali já tinha um estudo de que a nossa bacia, aí, só falando do Itapicuru, ela tinha uma projeção mesmo de 15 anos já ter dificuldades. Os nossos governantes optaram em construir barragens para que pudesse acumular água e que ajudou por demais a nossa região e Bonfim em particular. Então, o Rio do Aipim ajudou, como Ponto Novo agora vai nos socorrer num momento delicado. Mas está provado, repito, desde 1994, e agora se confirma, de que as nossas bacias, em particular do Itapicuru, e com a nossa acumulação de água no Ponto Novo, ela já não vai resolver o nosso problema. Principalmente quem quer projetar o futuro, com desenvolvimento de irrigação, né, com desenvolvimento de outras frentes. Então, a vinda agora, de maneira incisiva, do governo Wagner, para que se construa essas duas
as duas possibilidades de trazer água, ela, além de ser necessária, né, e eminente por conta da situação que a gente está vivendo, ela não pode ser mais apenas um projeto. Ela tem que se tornar realidade. Claro que para se tornar realidade passa por estudos de viabilidade, por captação de recursos, são obras caras, mas a nossa adutora, por exemplo, hoje está provado que ela não pode ser adiada. Então, por isso, o governador Wagner determinou, em base a que fizesse o projeto, já está sendo elaborado, com prazo para entrega início de julho do projeto. Aí se tem, pela grandeza da obra, que deve girar em torno de 250 milhões de reais, uns 6 meses de burocracia entre edital, construção do edital, baixada do edital, concorrência, pode ser que alguma empresa entre com ação porque não aceita o resultado, enfim, essa burocracia que vocês empresários conhecem e que tem que dar esse período de espera. Então, é para começar início do ano que vem, no máximo. Porque está previsto, desculpe, está previsto já, pelos estudos, que nós vamos ter mais 2 anos de estiagem, não prolongada como essa, mas teremos estiagem, e já existe uma previsão muito preocupante para nós, mas vai dar tempo dos governantes preparar, o Estado e o município, que daqui a 6 anos nós podemos ter uma seca igual a essa ou pior. Então, se as coisas hoje são antecipadas por estudos, né, por planejamento de climatologia, coisa do gênero, então está na hora de nós, homens públicos, nos prepararmos para conviver com isso, com essa realidade. Então, é com muita alegria que a gente vê isso, de dentro de 2 anos, 2 anos e meio, que se houver algum atraso, que a adutora chegue a bom fim. E eu aproveito esse momento para dizer que se a realidade de Bonfim é parecida com a de Antônio Gonçalves de Campo Formoso, então por que não os estudos para levar até Pindobaçu já? E foi isso que a gente pediu recentemente ao governador, e ele já autorizou em base a fazer os estudos com um braço indo até Pindobaçu e com outro braço indo para Campo Formoso, com uma adutora maior, mais capacitada, porque a que nós temos hoje, ela é pequena, de pequeno diâmetro, e mesmo tendo água em abundância, por exemplo, no Pingo d'Água, que atende esses 4 municípios, a gente tem dificuldade, às vezes, de abastecer o Rio da Prata. Então, acho que esse projeto é interessante. E sobre o canal, é um projeto mais longo, o projeto está há 8 anos, né? Ninguém veio vender nada a ninguém, até para dizer que foi uma ação eleitoreira. A eleição é daqui a 1 ano, e a gente disse claramente que o canal, né, com muita boa vontade e investimento garantido, é coisa para 8 anos. Então, só para a gente chegar ao edital de construção de uma obra dessa, a gente vai levar em torno de 2 anos. Então, o estudo são 12 meses, tomara que não atrase, e nós vamos ter quase 12 meses para preparar edital, de licitação da obra, toda a burocracia, né, que a lei de licitação permite, embora existe uma esperança do próprio governo federal, porque aí já é do governo federal através da Codevasf, o canal, porque a Embasa vai fazer a adutora, mas a Codevasf vai ser pelo Ministério da Integração, tá? E coordenado pela Codevasf. Existe já um outro modelo que foi aprovado ano passado, né, no Congresso, de uma outra forma de você licitar, né, com mais rapidez, com mais precisão. E espero que isso aconteça com essa obra, para que a gente possa diminuir dos 8 anos, quem sabe para 6 anos, já prevendo essa previsão aí terrível, né, de daqui a 6 anos ter problema. Agora, é coisa para se conquistar mesmo, Júnior. Eu sei que as pessoas às vezes são descrentes da vida pública, mas é através da vida pública que a gente consegue as coisas, não adianta. Ou caminho lento, ou caminho mais rápido, a vida pública é que vai nos dizer. Então, eu acho que quando se planeja, você está dizendo à sociedade de que você quer resolver o problema. Pelo menos isso é muito concreto. E como é que vai resolver o problema? É nós todos nos organizarmos e estarmos atentos para a cobrança. E aí não só é o deputado, não é só o prefeito, né, não é só o vereador. Toda pessoa constituída, é o Bó como presidente da associação, né, é Júnior como um investidor da região e um empresário que se tornou hoje. Então, todo mundo tem que se envolver para que a gente possa estar cobrando efetivamente que aconteça. Agora, eu não posso ser pessimista, eu sou optimista por natureza. A gente também não ia ter SAMU aqui, só como exemplo, e tivemos, mesmo contrariando as regras do jogo, nós tivemos o SAMU, né? Nós temos um desafio grande com o Hospital Regional, não sei se vocês vão falar adiante. Nós temos que ir para cima e deixar do discurso e começar a ir para a prática. Estamos aqui nesse bate-papo com o deputado Carlos Brasileiro, e agora vamos conversar, vai fazer uma pergunta ao deputado, o doutor Gabriel, advogado e também empresário, né, de Senhor do Bonfim, com esse novo espaço aqui da cidade, Vila Florida, que merece também os parabéns pelo investimento, pela qualidade do espaço. Primeiramente, gostaria de agradecer a iniciativa da TV ACIASB, né, em sua pessoa, já que é o presidente, nosso presidente. E gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Carlos Brasileiro, já que eu sou advogado,
que tangencia, acho que, questões fundamentais. Democracia, seca, cidadania e prosperidade econômica bonfinense. Eu acho que é hora, deputado, de nós desmistificarmos e agirmos, nós brasileiros, nós cidadãos bonfinenses, com pessoas mais esclarecidas e acabarmos de vez uma coisa que acontece bastante no interior, que é aquela velha picuinha de que se eu estou do lado de um político, de um determinado partido, eu sou contra ou eu sou inimigo do outro. Houve, né, uma reunião, nós sabemos, né, do senhor, que é deputado, membro do Partido dos Trabalhadores, com o atual prefeito, senhor do Bonfim, né, doutor Correia, pertence a outro partido político que tem uma filosofia diferente, em prol do São João, né? Pelo menos foi isso que deu a entender quando foi noticiada. E, de uma forma bastante democrática, foi convocada uma audiência pública na semana passada, onde foi convocada toda a população de Senhor do Bonfim, quem quisesse se manifestar, né, o microfone esteve aberto a todos, para debatermos em relação ao São João. E, para a felicidade de nós todos, o São João vai acontecer. Mas o que eu notei, eu gostaria bastante que o senhor se manifestasse diante de alguns dados que eu vou fornecer ao senhor, a sua opinião. É o seguinte, eu e Bó fizemos uma pesquisa, foram divulgadas algumas pesquisas, e nelas foi constatado um dado bastante grave, né? Entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, de 2013, houve nada menos que 523 dispensas de funcionários aqui da nossa cidade. Isso sem contar funcionários dispensados por prefeitura, isso sem contar com aquelas pessoas que vivem na informalidade e se prejudicaram com a seca. Ou seja, a seca ela deixou de ter reflexo somente a quem vive na zona rural. A seca já atingiu a zona urbana de Senhor do Bonfim. E durante a audiência pública realizada, eu, Bó e outras pessoas que lá estiveram, realmente perceberam que as pessoas que se colocavam contra o São João, e eu não estou falando aqui de forma alguma em pessoas que pertencem a partidos políticos adversários da atual gestão, se colocavam e a gente percebia que eram colocações de quem estava se colocando a favor ou do senhor ou de outros líderes bonfinenses que já tivemos. Eu queria que o senhor explanasse aqui, né, tem um filósofo jurídico, Norberto Bobbio, que sempre fala: quando a gente está na iminência da democracia ruir, mais democracia nós temos que praticar. Eu queria que o senhor passasse uma palavra em relação a isso, em relação ao São João, qual a sua posição, e em relação a essa questão da picuinha antidemocrática que existe nos interiores do Brasil. Queria que o senhor passasse a mensagem. Na hora que aperta a nossa cidade, na hora que aperta o nosso povo, todos os cidadãos têm que necessariamente participar, como o senhor bem disse. E eu queria que o senhor dissesse que, nesse momento, os grandes líderes têm que se unir em prol de toda a população. Então, eu queria que o senhor explanasse alguma ideia, o que é que o senhor pensa em relação a isso. Bom, primeiro eu queria só esclarecer, Gabriel, que na nossa conversa com o prefeito Edvaldo Corrêa, a gente não tratou do São João naquele momento. A minha posição sobre São João veio depois, inclusive na própria Assembleia. Lá nós tratamos de colocar o nosso mandato à disposição do governo dele, nosso governo, já que somos bonfinenses, e falar um pouco mais sobre a questão do hospital regional. Sobre São João, eu declarei na Assembleia que eu sou favorável que aconteça. Claro que nós temos que ser responsáveis com a sociedade bonfinense e também com aqueles que vão visitar a nossa cidade, de buscar dar o conforto e a segurança necessária, não só com relação a recursos hídricos, que é indispensável, não só para o consumo, mas também para o banho, coisas similares, mas também dar segurança à cidade, que a gente pode não ter um caos total, já que a gente tem, como prefeito sabemos disso, de que no momento de São João, fixo, nós trazemos para aqui de 15 a 20 mil pessoas fixas e que são tipo satélite, que vem da sua cidade, vem para a festa e sai, a gente acaba trazendo aí mais 15 mil pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós, homens públicos, como estamos no poder, nós temos que garantir essas condições básicas para que a gente possa realizar a festa. E, no tocante ao governo do Estado, não só
com relação ao consumo humano, que é em primeira escala, e também até, se puder ajudar o consumo animal, também vai acontecer, como está acontecendo com os carros-pipa, coisa do gênero, mas principalmente visando o São João, porque o São João não é uma festa apenas de Bonfim hoje, embora sejamos com muito orgulho a capital baiana do forró, e fazemos o melhor São João da Bahia, indiscutivelmente, por conta das suas tradicionalidades, mas também porque hoje faz parte do rol da cultura baiana. Então, por conta dessa resistência de Bonfim e de outras cidades do interior do estado da Bahia, hoje nós podemos afirmar que mais de 300 municípios fazem o São João, porque também, além de fortalecer a cultura, e que é uma coisa prazerosa, nós que realizamos o São João com muita eficiência aqui em Bonfim, ela também traz dividendos para o município. É o momento de você trazer mais recursos externos para poder fortalecer a economia. Aí ajuda o comércio, ajuda o ambulante, né, ajuda todos os setores da sociedade são ajudados com a chegada do São João. Repito, o que vai decidir se tem ou não São João, e aqui foi decidido que vai ter, e eu acho que foi acertada a decisão, porque eu, sendo prefeito, eu buscaria os caminhos para realizar o São João, por tudo que eu falei, né? O mais importante é de que a água vai chegar, então a previsão, segundo o empresário Nando Pellegrino, que é para nosso orgulho da nossa terra, dia 20 a água deve estar chegando na estação de tratamento. O poder público municipal deve estar se organizando para poder ter essa acomodação de conforto e de segurança para aqueles que nos visitam. Então eu acho importante que o São João aconteça, por tudo que eu coloquei. Bom, sobre a questão da picuinha, isso infelizmente faz parte da natureza humana. Eu só acho que a disputa eleitoral ela não pode ser revestida e não pode ser alimentada, principalmente quem faz opinião, e nós estamos aqui no meio de 13 empresários que contribuem para a cidade, né, e outros que não estão aqui, mas que estão, com certeza, vão nos assistir, é de que a gente alimenta essa questão do ódio, da raiva, do revanchismo exagerado, porque eu acho que isso depõe contra a sociedade que a gente busca, não só como cidadão, mas como homem público, que é um dia, né, quem sabe, tem 2000 anos que Jesus Cristo esteve entre nós, e ele pregava isso, a gente não conseguiu ainda na plenitude, mas avançamos muito, é de que um dia a gente possa conviver em paz com nós mesmos, e cada um respeita o outro naquilo que ele é, tá? Com humildade, né? Com respeito. E a política tem muito esse ensinamento. A política tem esse papel também. A política é uma disputa de projeto político, que o que ganha, depois que assume, ele tem que esquecer, né, as diferenças do seu projeto com relação ao outro e buscar daquele projeto que ele derrotou nas urnas, aquilo que é de bom também para poder contribuir para a sociedade. Porque se alguém ganha, a exemplo de Bonfim, com 19 mil e o outro tem 17 e perde, tem 17 mil eleitores que querem ver algo acontecer de que aquele que foi derrotado propôs na sua campanha. Então, me parece, me permito o termo, é uma burrice o governante chegar e esquecer tudo que se construiu no passado, esquecer obras que estão em andamento, ou ignorar o projeto político do outro que perdeu. Eu acho que isso é uma grande burrice. Eu acho que a sua pergunta vem nessa direção. Então, para mim, isso é picuinha. Você tem que abraçar as demandas, porque se são dois projetos distintos, mas em determinado eles se confundem, é porque pessoas diferentes pensaram diferente. Mas no exercício da função, acho que as coisas boas têm que ser abraçadas por qualquer um aquele que ganhou, em detrimento de que a proposta foi daquele que perdeu. Então, acho que nós temos que avançar muito. Eu acho que nós trabalhamos 8 anos, né, como prefeito, depois veio o Paulo, que fomos aliados, depois teve um rompimento, mas vocês são testemunhas de que eu nunca provoquei e nunca motivei esse tipo de comportamento agressivo, né, de ofensas, de desrespeito, porque eu acho que isso depõe contra a construção da sociedade que a gente quer. Porque depois o próprio governante que ganhou, ele vai ter dificuldade por conta desse acirramento exagerado e às vezes sem necessidade. Então, quando você me disse que alguém, depois na sessão pública, de que era contra a vinda do São João, só porque achava que eu não defendia, foi um equívoco, porque ele não me consultou e nem tem autoridade para falar em meu nome de que eu era contra o São João. Eu não sou contra o São João. Eu acho que nós temos que ter inteligência, e aqui acho que mostrar maturidade, e não fazer os 6 dias, porque os recursos são escassos. A seca, como disse o Bó, ela diretamente atinge o nordestino, o homem do campo, porque ele sente na pele, ele vê as coisas dele se acabando e sem perspectiva de melhorar aquela situação, primeiro dele e depois até para trazer para nós dos centros urbanos. Mas ela afeta todos, porque nós vivemos principalmente de serviços em Bonfim, mas a nossa pecuária e a nossa agricultura acabou que nos últimos anos tendo certa revitalização. Infelizmente, com essa seca, a gente vai quase que perder 50%, mas acho que nós somos fortes. Eu acho que nós mostramos
né, os pequenos agricultores, os médios, grandes produtores de Bonfim mostraram, a exemplo desse trabalho que foi feito em Quissé com relação à bacia leiteira, de que nós somos capazes de enfrentar as dificuldades, ressurgir das cinzas e fazer. Porque em 94 nós tivemos um momento também delicado como esse, não nessa gravidade, mas tivemos. E eles criaram essa situação em Quissé favorável e hoje é uma das referências na Bahia. Então, a seca veio, agora o que cabe a nós é nos prepararmos melhor para que a próxima que vier a gente não sofra tanto como estamos sofrendo. Bom, deputado, ainda continuando em relação aos nossos festejos juninos, né, essa tradição secular de 97 anos que o Senhor do Bonfim já apresenta, tanto que já ganhou o título de capital baiana do forró, eu queria fazer uma pergunta, já pensando em Bonfim, mais além, em Bonfim sem fronteiras. O que é que o deputado pode fazer em relação à Copa das Confederações e Copa do Mundo ano que vem? Nós sabemos que o Brasil é conhecido por ser o país do futebol e o país do carnaval e do samba. Mas o deputado caso brasileiro pode fazer os turistas do mundo que vierem a Salvador saberem que o Brasil também é o país do forró? Acho que sim. Acho que eu aproveito esse momento até para que, se algum de vocês ou alguém da sociedade bonfinense tiver um projeto já bem constituído, né, nessa direção, visão do turismo, visando o fortalecimento da cultura, que passe para a gente, para que a gente possa estar trabalhando isso, né, perante ao Estado e perante a União, junto ao Ministério do Turismo. Nós temos uma ideia que eu não consegui fazer enquanto prefeito e vou buscar fazer agora com o deputado, que é criar a Semana Estadual ou Encontro Estadual de Forrozeiros. Eu acho que é exemplo do que Juazeiro fez, eles criaram uma coisa macro, né, trabalhando com o Encontro Internacional. Eu acho que a gente naquele momento não tínhamos pernas, economicamente falando, de Bonfim puxar um encontro dessa natureza. E Juazeiro puxou porque tem televisão, tem outras emissoras, né? O grau de investimento lá é muito maior do que o Senhor do Bonfim. Mas já que nós não temos na Bahia esse espaço constituído, eu acho que é um dos passos que a gente pode fazer. Tornar Bonfim sendo realmente a cidade que vai receber o Encontro Estadual de Sanfoneiro. Eu acho que é uma coisa que pode começar por aí. Para que a gente possa aí ter uma razão maior de poder colocar, né, no circuito desses eventos macros essa possibilidade de envolver, né, Senhor do Bonfim como uma referência para ser visitado. Então, acho que a sua pergunta é interessante e a gente quer contar com a parceria, né, e a contribuição de vocês no pensar num projeto, da forma que a gente poderia chamar a atenção do Estado e do Brasil com relação à Copa do Mundo, até porque vamos ter jogos, né, a Copa do Mundo também em Salvador e, de repente, pode entrar no circuito turístico. Então, nós precisamos criar essa condição. Porque só Bonfim ser a capital do ano forró e ser um dos São João mais procurados da Bahia, por si só não tem ainda a força para poder trazer o turista que virá na época, né, depois do São João, para que ele venha antes do São João, já que a Copa é depois do São João. Então, mas eu acho que é um caminho a se buscar. E nós estamos lá à disposição para poder abraçar esse projeto, o pré-projeto, botar assessores para poder discutir essa questão. Viu, Gabriel? Acho interessante a sua atenção e vejo nesse encontro estadual de sanfoneiro um outro caminho da gente fortalecer Bonfim e o próprio São João nosso. Aproveitando agora para falar sobre a economia local, a gente que vive no comércio, a gente conversa sempre com a Anfilófio, com o Bó, e a gente sente algumas dificuldades. Eu pesquisando franquias nas quais a gente implantou em Juazeiro e Petrolina e demais empresas, eu percebo a resistência que elas têm, as grandes empresas, para vir para município que tem em média de 75 mil habitantes, que é o caso do Senhor do Bonfim. Eles sempre procuram cidades a mais de 100 mil habitantes para que possam estar investindo. É uma realidade hoje comercial que as grandes empresas já estão sufocando os grandes centros, como as capitais e centros maiores como Feira de Santana, até Petrolina, que é uma cidade bem próxima, e estão partindo para centros menores. E a minha preocupação quando eu sento com esses empresários é que eles me perguntam, é incrível, qual é a população do Senhor do Bonfim? E que eu falo, eles têm a resistência de estar implantando os negócios. Apesar de acreditar, de gostar do Senhor do Bonfim, acreditar muito no potencial da nossa cidade, a gente sente essa dificuldade. No meu ponto de vista, a gente teria que colocar Senhor do Bonfim para tentar aumentar a população para mais de 100 mil habitantes, para que a gente possa
estar captando novos investidores e grandes empresas para estar investindo. Aí sim, acabaria aquele problema de funcionário sendo demitido, porque ia estar admitindo novos funcionários, fazendo novas contratações e aumentando e evoluindo a economia local. Aí eu pergunto ao deputado Carlos Brasileiro, no ponto de vista que o senhor tem, quais são os projetos, qual é o pensamento que o senhor tem e se há realmente essa possibilidade de a gente estar aumentando essa população bonfinense? Eu diria a você, Júnior, que tudo isso é engrenagem. Aliás, a sociedade é composta de vários segmentos, né? Ela é múltipla e é bom por isso, mas todas elas têm que estar numa mesma engrenagem. Passado o processo eleitoral, nós temos que estar numa mesma engrenagem, senão uns fazem a engrenagem rodar para frente e outros fazem para trás e a gente acaba não crescendo. Eu vejo que começaria pelo Estado. O governo Wagner já avançou nessa direção, mas eu acho ainda tímido ainda. Eu estou falando com muita tranquilidade, eu sou do PT, governador do PT, mas a gente como deputado tem que fazer defesa das nossas bandeiras e o governo tem que entender e buscar realizar aquilo que a gente sonha. Então eu acho que o modelo que foi criado na Bahia, né, e cito com muita tranquilidade, acompanhado por Wagner, melhorado por Wagner, melhor dizendo, ainda em passos lentos, ele foi muito prejudicial para o que nós estamos vivendo hoje, porque você vê que Pernambuco hoje, nesse termo de descentralização de investimento, ele está muito mais avançado que a Bahia. Então a Bahia criou um modelo que investiu muito no recôncavo, depois foi para a conquista, para o centro-oeste, agora o oeste está ressurgindo por conta da soja, e depois de lá só tem a região de Juazeiro por conta da irrigação. Então, se nós tivéssemos uma política estadual de descentralização de investimento, com incentivos fiscais mais volumosos, com certeza esses empresários que hoje estão percebendo, não pela necessidade dele de ir para uma cidade de médio porte como a nossa, mas porque os grandes centros já não cabem mais determinados investimentos, e até porque dificulta a questão da mão de obra, e você acaba levando para o centro. Se você investe centralizando essas questões, você acaba levando também problemas para os grandes centros. Então você leva o problema da moradia, você leva o problema de atendimento à saúde, você leva o problema de atendimento à educação, enfim, tudo que compõe a sociedade você acaba levando e centralizando, e esses grandes centros não têm mais perna para atender. Por isso que eu sou extremamente contra o homem público regionalista. Nós temos que fortalecer essa ideia do território, da região. Então os investimentos têm que vir. E eu vejo nessa direção. Claro que como prefeito a gente buscou, mas o prefeito por si só ele não tem força para isso, né? É preciso um mandato de deputado e você vê que as coisas, coincidentemente ou não, por necessidade ou por urgência ou não, hoje Bonfim, como polo regional, está projetado num futuro breve de 10 anos para ser uma outra realidade. Então nós estamos trabalhando tudo paralelo. A água que tem em abundância, independente se você vai trazer um distrito industrial, que é uma bandeira nossa, que precisa de muita água, mas qualquer movimento que você fizer na vida, você precisa de água. Mais ou menos. Mas a ideia de se estabelecer um distrito industrial Bonfim é nessa direção. A ideia do aeroporto é nessa direção. A ideia de uma adutora, que a gente brigou há 19 anos atrás, né, que Júnior ainda era criança, era nessa direção. Se a gente tivesse trazido a água de São Francisco há 15 anos atrás, Bonfim hoje é realidade. Porque já teria nascido outros projetos porque tinha água em abundância, entendeu, Júnior? Então, eu acho que tudo isso vem na direção, repito, de Bonfim daqui a 8 a 10 anos ser uma outra realidade. Para que o comércio continue pujante, né? Para que ele continue crescendo, já que nós somos, até hoje, eminentemente uma cidade de serviço. Foi por isso, enquanto prefeito, Júnior, tinha muito essa questão do distrito e eu não consegui porque não tive apoio do governo estadual. Espero ter com o nosso governo, né? Pelo menos já teve a promessa, vamos cobrar agora que isso se torne realidade. E a gente deliberou que nós íamos trabalhar, então, na direção do serviço de Bonfim. Já existia um encaminhamento nessa direção de saúde, de educação, tá? E a gente acabou fortalecendo isso. Então, quando a gente municipalizou a saúde de Bonfim, foi para poder ter mais recursos aqui e a gente ter autonomia perante as cidades vizinhas de que muitos serviços iam ser comprados aqui. Então, hoje a gente vê a realidade. Você está em outro ramo, mas no ramo da saúde a gente tem hoje pelo menos 8 a 10 clínicas de ponta em Senhor do Bonfim. Isso foi de uma decisão política lá atrás. A educação da mesma forma. Então, nós fortalecemos a UNEB, trouxemos a Univasf, tem que fortalecer a Univasf, ela não pode sobreviver apenas com curso. Então, tudo isso é uma engrenagem. E no tocante ao comércio, o comércio vai ser reflexo disso tudo. Porque se você fortalece a educação, hoje nós temos mais de 2.000 pessoas que são fora de Bonfim, morando em Bonfim, alugando casa em Bonfim, comprando no supermercado, comprando
o colchão do companheiro Bó, né? Trocando o seu carro, aí vai no Júnior, compra o carro, vem aqui no restaurante de vez em quando o Gabriel. Então a educação e a saúde, eles são motos muito importantes. Daí a nossa preocupação e a urgência de resolver essa questão do hospital regional. Eu não vou entrar nessa seara porque é um processo longo, mas nós temos que resolver. E eu, como deputado, estou lá parceiro. Por isso que eu fui visitar o prefeito, colocando à disposição, porque parte da decisão depende da municipalidade. Se o município decidir que vai abraçar o hospital, municipalizando, ou devolvendo ao IBAPS para que resolva as pendências, o Estado está lá pronto para investir, porque isso está decidido desde 2009, mas infelizmente o nosso ex-prefeito não entregou os projetos que eram necessários. Então a gente vai num assunto, vem outro, para entender que nós estamos antenados nas preocupações nossas. Então se esse projeto de água vindo a acontecer, que vai acontecer, eu vejo uma Bonfim de 8 a 10 anos com muita força. Tá? E essa força, claro, uns vão iniciar a força, outros vão retomar. A pecuária com certeza vai retomar, porque os programas de abertura de poços, abertura de barragens pequenas ou coisa, vai voltar a acontecer, porque é uma maneira de se amenizar esse sofrimento, como a água em abundância para possíveis instalações de indústrias aqui. Então, eu vejo que o nosso futuro é promissor e a gente tem que estar antenado nisso, com força política, né? Estar só deputado estadual não é suficiente, precisamos buscar forças a nível federal. Se não formos nós que criarmos dentro da nossa região um deputado federal, né, que pode ser eu ou não ser eu, mas alguém que se preocupe diretamente com a nossa região, já é um outro passo dado. O deputado federal, ele tem na sua mão todos os anos 15 milhões de reais de emenda, onde ele bota onde ele quiser. Então, desses 15 milhões, eu quero botar 5 milhões de Bonfim, ele vai e bota em várias frentes de ação, de trabalho, entendeu, Júnior? Então, eu acho que a política é muito forte quando você tem na frente dela pessoas comprometidas. Eu acho que nós estamos num caminho, né, certo de recuperação desse prestígio político, né, nesses últimos 2 anos, 12 anos. Então, vamos esperar agora que, né, o doutor Corrêa faça um trabalho que ele se comprometeu a fazer, tem o nosso apoio, está lá o gabinete à disposição, porque nós temos um potencial enorme. Afora o minério que nos cerca. Nós não temos minério, até então não descobrimos, mas nós temos uma região rica em minério. Nós, de Senhor do Bonfim, da região de Bonfim até a região de Jacobina, nós produzimos 52% do minério da Bahia. Isso não é muito pouca coisa. Isso eu tenho colocado, já como deputado para o governo, de que nós merecemos mais. Se nós produzimos 52% do minério e tem uma riqueza imensa que entra nos cofres do Estado, nós temos que ter de volta mais recursos, mais investimento. Então, eu acho que nós estamos por aí. Nossa cidade vai crescer. Com a ajuda de vocês todos, dos comerciantes que sempre foram, né, depois da prefeitura, o maior gerador de emprego. Eu sei que estão sofrendo muito com a seca, é uma coisa que é da natureza. Agora, cabe a nós, nesse momento, refletir e construir as condições para que a gente não possa mais viver, mesmo com essa previsão de que daqui a 6 anos tenhamos uma seca muito forte, nós temos que daqui a 6 anos estar preparados para enfrentar ela, né, com menos sofrimento e que as pessoas não percam tanto. Para finalizar, gostaria de perguntar ao deputado Carlos Brasileiro, né, se ele está aberto, né, a receber projetos, né, tem a intenção de formar parcerias com o governo municipal, principalmente relacionado ao nosso centro comercial, se ele se encontra aberto a receber projetos e buscar, né, a concretização desses projetos, no que diz respeito principalmente ali aquelas 2 praças atrás dos Correios. Olha, bom, vou falar você como entrevistador, mas também como presidente de uma entidade extremamente importante para a economia de Senhor do Bonfim. O ato de eu ter ido visitar o Correia não foi um mero cumprimento de missão como deputado. Eu fui lá colocar o nosso mandato à disposição para qualquer reivindicação dele, abrir portas que ele não possa abrir, né, já que o sistema, às vezes a gente fala muito, mas na prática não funciona como a gente gostaria que fosse. Mas o governo Wagner sempre colocou muito aberto e tem provado isso, e eu sou um dos caminhos a ser trilhado pelo prefeito se desejar. Sei que ele tem as lideranças que apoiam o seu projeto, sei que vão ter outras pessoas procurando ele, mas eu, como cidadão bonfinense eleito por essa terra, na maioria dos votos, eu tinha a obrigação de me colocar à disposição do prefeito e estarei à disposição dos comerciantes, de qualquer empresário que queira investir, de um projeto que eles têm na manga, que nunca teve a oportunidade de ir adiante. Então, estamos lá à disposição, sem nenhuma retaliação, sem nenhum pensamento partidário. Eu sei que isso, às vezes, as pessoas é difícil de entender. Acho que já respondendo um pouco da pergunta também de Gabriel, mas vocês que estão nos assistindo, podem ter certeza que no meu coração não tem sentimento de revanchismo, né? Eu queria até aproveitar esse momento, que eu sou muito verdadeiro com minhas coisas,
que em determinado momento daquela campanha eu acabei saindo do meu eixo, por conta de algumas questões que eu acho que foram injustas comigo. Mas eu quero pedir desculpa de algum momento que eu tenha ferido alguém, mas dizer que eu estou para somar. Eu quero ser deputado de Bonfim, e não apenas dos 18 mil eleitores que me elegeram. Então, estou à disposição, nosso gabinete agora de fato vai funcionar. Quero pedir desculpa também aos bonfinenses e a quem assistiu essa fita, por não ter nos 2 anos que passaram, ter tido o nosso mandato com muita eficiência, com muita presteza, porque fui deslocado para outro setor, para a secretaria, depois voltei para a Assembleia, mas fui convidado a ser prefeito. Não queria, quer dizer, todos vocês me acompanharam, não queria não porque o povo de Bonfim não merece, claro que merece, tudo que a gente puder, sacrifício fizer, vai merecer sempre. Mas é porque eu pensei, quando ser deputado, estar em outro nível de poder justamente para ajudar Bonfim melhor. Mas por uma questão de projeto político, acabaram me convencendo de vir, mas aí o povo sabiamente tomou outra decisão e agora é hora da gente se somar, de fazer com que esses projetos, esses sonhos se realizem. Eu sou muito otimista, eu estou fora dessa classe dos pessimistas e saber de que tem coisas que você tem que planejar para acontecer daqui a 5, 10 anos. É assim que funciona. Os recursos do nosso estado são muito escassos e o nosso Brasil tem muito recurso hoje. Agora precisa de projetos consistentes, né, compatíveis com o resultado, né, custo-benefício para poder acontecer. Então estamos à disposição. Pode contar conosco enquanto representando os empresários, para que possa solucionar. E essa problemática aí dos convênios da feira, a gente vai, a partir de agora, sendo provocado, buscar entender o porquê que isso não está acontecendo, né? Se foi algum problema de projeto, se foi recurso que foi perdido, que se foi, a gente lamenta muito, né? Que não se pode perder dinheiro. Eu mesmo como prefeito brigava para não devolver nenhum dinheiro. No dia que tive que devolver 26 mil de um convênio que a gente não conseguia executar no prazo, foi uma dor, para mim foi uma morte. Então não dá. Então a gente vai ver a situação do convênio, se foi atendido no tempo ou não. Então, se não tiver, você pede um aditivo de prazo, se possível até aditivo de recursos, enfim. Eu acho que eu espero ter contribuído com o trabalho de vocês e encerro parabenizando essa iniciativa para que a gente possa estar democratizando as informações e democratizando as nossas demandas. Eu acho que o nosso povo ainda é muito carente de informação, porque às vezes na vida pública, e eu me incluo, sou homem público e fui prefeito, às vezes a gente tenta mostrar para a sociedade só o que de bom existe, e a sociedade às vezes não tem os espaços para reclamar daquilo que não aconteceu. Eu procurei ser muito popular e não populista. Eu acho que ser popular é uma coisa natural do ser homem público, você tem que se popularizar, tem que estar no meio do povo. Já é mesmo, cobrança, bronca, né?